noite. O SBT Brasil de hoje começa com a história chocante de um médico anestesista preso em flagrante por estuprar uma mulher grávida durante uma cesariana na Baixada Fluminense. O abuso sexual foi registrado em vídeo pela equipe de enfermagem do hospital, que desconfiou do comportamento do médico. Ao receber voz de prisão, o médico parece surpreso. A gente vai fazer uma prisão em flagrante do senhor, sobre presa em flagrante. Vamos conduzir o senhor para a delegacia agora. A princípio, por crime de estupro. Estupro. Há um vídeo. Há provas. O anestesista Giovanni Quintela Bezerra, de 30 anos, foi denunciado por colegas do Hospital da Mulher em São João de Meriti. Eles trabalharam juntos em 3 cirurgias na noite de domingo. Na última delas, colocaram um celular dentro de um armário e filmaram quando Giovanni abusou de uma paciente desacompanhada durante o parto. A imagem é forte e por isso está borrada. Depois de dopar a grávida, Giovanni coloca o órgão sexual na boca da paciente. No fim do ato, limpa o rosto dela. Sem perceber o que estava acontecendo, o cirurgião responsável pela cesariana seguiu com o parto. Os funcionários que fizeram o vídeo procuraram a direção do hospital, que imediatamente chamou a polícia. Colegas do anestesista vinham desconfiando das atitudes dele há cerca de 2 meses, por causa dos gestos do médico e da quantidade de sedativo que ele aplicava nas pacientes. Mas era difícil conseguir o flagrante. Ele colocava como se fosse uma barreira física para dificultar que os outros médicos, outros profissionais vissem essa parte do rosto da vítima. É uma situação totalmente estarrecedora, nunca vi, durante 21 anos, uma coisa tão chocante como essa, repugnante. Giovanni é formado há 5 anos e trabalhava em 10 unidades de saúde, públicas e particulares. Ele vai responder por estupro de vulnerável, já que a vítima estava sedada. Na tarde desta segunda-feira, a mãe e o marido de uma outra paciente procuraram a polícia. A mulher que foi atendida por Giovanni na semana passada no mesmo hospital deu à luz gêmeos. Um dos bebês morreu no parto. O rapaz que dá anestesia mandou eu sair da metade, eu não tinha visto nem a criança, minha esposa não tinha dormido. Muita raiva. Aí eu falei com os médicos e acaba acontecendo uma coisa dessa. Quando veio para o quarto para mim receber ela por causa de acompanhante, infelizmente ela estava com várias casquinhas secas aqui no rosto, aqui perto entre o ouvido e o rosto. O Conselho Regional de Medicina abriu um processo para expulsar Giovanni. Um procedimento cautelar para suspensão das atividades do profissional e deu início à instauração de processo ético profissional, cuja sanção máxima é a cassação. Giovanni foi levado para o presídio de Benfica, onde deve passar por uma audiência de custódia nesta terça-feira. Uma jovem de 19 anos, estudante de nutrição, foi assassinada ao lado da mãe durante uma tentativa de assalto em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. 7 suspeitos que participaram do crime foram presos. 5 deles estavam nesta casa e já sabiam que estavam sendo procurados. Segundo a polícia, 8 criminosos estavam dentro de um Palio escuro à espera de uma vítima, nesta rua de terra em uma área rural de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Quando o carro com Janice Camargo e a filha Emily, de 19 anos, apareceu, os ladrões tentaram cercar o veículo. A jovem avisou a mãe que um dos bandidos estava armado. Apavorada, Janice acelerou e o bandido atirou. O disparo atingiu o coração de Emily. A jovem, que era estudante de nutrição, foi levada pela mãe até um hospital em Embu das Artes, cidade vizinha, mas ela não resistiu. Guardas civis de Embu das Artes foram até o local do crime e descobriram que uma adolescente tinha acabado de usar um cartão de crédito suspeito em um bar perto dali. Eles localizaram a jovem. O cartão foi roubado pela mesma quadrilha, só que de uma outra vítima. Ela falou que o cartão não era dela, que tinha pego com um amigo e que esse cartão era roubado, que ela deveria quebrar após utilizar. A partir daí, a Polícia Civil chegou até o grupo de assaltantes responsáveis pela morte de Emily. Um dos presos confessou o crime. Ele mencionou que o colega, o outro indiciado aí, um dos autores, talvez tenha se assustado também com a conduta da motorista e efetuou o disparo de forma inconsequente.
Um dos 7 presos é uma adolescente que estava no carro dos bandidos no momento do assalto. O homem que atirou na estudante foi preso por guardas civis de Embu das Artes no início da noite. É Luiz Fernando Lima da Cruz. A arma do crime estava com ele. O corpo de Emily foi enterrado no fim da tarde desta segunda-feira. A família da jovem não quis falar com os jornalistas. E não é preciso. A tristeza do pai da estudante, na porta da delegacia e dentro do carro em que a filha foi morta, diz tudo. Quanta violência absurda. Mãe e padrasto foram presos suspeitos de terem matado um menino de 10 anos em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Exames periciais descartaram a versão apresentada pelo casal de que a criança havia tirado a própria vida. Nos vídeos, uma criança alegre que gostava muito de brincar e dançar. Ele era muito amável, muito carinhoso. Assim, era teimoso também, às vezes a gente brigava, mas ele era muito amado. Você brigava com ele, não tinha porquê, daqui a pouco ele vinha fazer um carinho. A mãe e o padrasto de Cauã Almeida Tavares foram presos no fim de semana, quase 4 meses após a morte do menino, que tinha apenas 10 anos. Na época, eles disseram que o garoto havia cometido suicídio usando a guia do cachorro para se enforcar. O casal chegou a participar de uma reprodução simulada quando entrou em contradição. O laudo do Instituto Médico Legal indicou que Cauã foi vítima de esganadura. E a partir disso nós conseguimos fazer comparações e constatamos que se tratou de uma esganadura, né, e não do enforcamento. Então todo esse caso foi forjado, não houve suicídio algum e a criança foi vítima de um crime hediondo, asfixia por meio de esganadura. O corpo da criança apresentava lesões no pescoço, na nuca e na coluna, na região cervical. Durante as investigações, a polícia descobriu que o padrasto e a mãe levaram o menino para um posto de saúde distante da casa deles, quando havia um mais próximo. Também disseram que no caminho, o garoto teria vomitado dentro do carro, o que foi descartado pela perícia. Testemunhas também contaram à polícia que Cauã sofria violência doméstica. Alain Ferreira da Silva e Suelen da Conceição Almeida negam o envolvimento no crime. Aí agora vem essa bomba, sabendo que a própria mãe, junto com o padrasto e uma família também, que sabia que o filho era capaz, fala que ele é inocente, que ele é trabalhador, que ele é uma pessoa de bem. Pessoa de bem tira a vida de uma criança de 10 anos. A polícia abriu um inquérito para apurar a agressão de um PM a um torcedor do Goiás no fim de semana. O policial bate a cabeça do rapaz na janela da viatura. O impacto é tão forte que o vidro quebra. Em outro momento, um outro PM, ainda não identificado, foi flagrado chutando um torcedor. Também em Goiás, um servidor público foi morto a tiros durante uma briga de trânsito. Primeiro, a vítima ameaça com um facão o outro motorista, que está com um revólver. O homem faz vários disparos e o servidor não resiste aos ferimentos. O atirador foi ouvido e liberado. Um homem acusado de assediar mulheres em Brasília se recusou a ser levado até a delegacia por um policial militar negro. Ele foi preso por injúria racial e vai responder pelos crimes de furto de celular e porte de drogas. Mais de um mês após ser baleada na cabeça, a menina Alice Rocha, de 4 anos, recebeu alta do hospital no Rio de Janeiro. A criança foi ferida durante um confronto entre policiais e criminosos. A origem do disparo ainda não foi identificada. Começou em Tóquio o velório do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Milhares de pessoas prestaram homenagens ao político assassinado a sangue frio durante um comício na semana passada. O corpo de Shinzo Abe chegou ao templo budista Zojoji, na capital japonesa, na tarde desta segunda-feira, para o velório reservado a parentes e amigos íntimos. Uma outra cerimônia, aberta a aliados políticos, empresários e diplomatas, está prevista para esta terça-feira. Do lado de fora, um memorial foi montado para que admiradores pudessem depositar flores em homenagem ao ex-líder. O mesmo aconteceu em frente à sede do Partido Liberal Democrata, onde os japoneses fizeram fila para se despedir. Condolências também já chegaram de longe. Em visita não programada ao Japão, o secretário de Estado norte-americano encontrou-se com o atual primeiro-ministro Fumio Kishida. Anthony Blinken entregou ao premier uma carta do presidente Joe Biden à família de Shinzo Abe e disse que ele era um homem com grande visão de futuro.
O que ninguém conseguiu prever foi o ataque brutal da última sexta-feira. O atirador, Yamagami Tetsuya, disse que matou Abe porque acreditava que o ex-premier promovia uma organização religiosa que, segundo Tetsuya, levou a mãe dele à falência. O líder da seita confirmou que a mãe do assassino era uma seguidora do grupo, mas disse que não havia registro de doações feitas por ela à organização. 2 dias depois do crime, os japoneses foram às urnas e garantiram à coalizão apoiada por Abe a maioria absoluta na Câmara Alta do Parlamento, equivalente ao Senado no Brasil. A ampla vitória permitirá que a aliança governista realize um dos grandes desejos de Shinzo Abe em vida: modificar a Constituição Pacifista do Japão, em vigor desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os parlamentares eleitos devem aprovar o aumento nos gastos militares e retirar do texto o artigo que proíbe a participação do exército japonês em conflitos armados internacionais. O Sri Lanka terá um novo presidente na semana que vem. O país, que fica no sul da Ásia, está mergulhado na pior crise econômica e política das últimas 7 décadas. O parlamento irá escolher o novo líder no próximo dia 20. O atual presidente confirmou que vai renunciar nesta quarta-feira e o primeiro-ministro também irá entregar o cargo. Os milhares de manifestantes que invadiram o Palácio Presidencial no fim de semana e tiraram selfies, deitaram em sofás, camas e nadaram na piscina, afirmaram que só vão sair de lá quando os políticos deixarem o poder. O país enfrenta escassez de comida, remédios e combustíveis. A inflação, atualmente em 55% ao mês, poderá chegar a 70% até o fim do ano. Os protestos violentos já duram meses. A Ucrânia denuncia que pelo menos 31 pessoas morreram durante um ataque russo contra um prédio residencial. O governo ucraniano diz que o disparo contra o edifício na região de Donetsk foi deliberado. O número de mortos pode aumentar à medida que novos corpos são descobertos. Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, um outro ataque deixou 6 mortos, inclusive crianças. O Ministério da Defesa aconselhou os moradores de Kherson e Zaporizhia, que estão sob controle russo, a deixarem a região. A Ucrânia afirma que reuniu 1 milhão de soldados e que vai tentar recuperar as cidades nos próximos dias. Já os Estados Unidos acusaram o Irã de fornecer drones para os russos. O presidente Joe Biden viaja para o Oriente Médio para discutir o programa nuclear iraniano com os aliados Israel e Arábia Saudita. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que irá conversar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, por telefone no próximo dia 18 e que o Brasil vai receber diesel barato vindo da Rússia em cerca de 60 dias. Férias escolares, parques lotados e pais em alerta, Lívia. No Recife, uma menina de 9 anos quebrou uma vértebra ao cair de um brinquedo em um parque público. Já no Triângulo Mineiro, o susto foi em um parque de diversões. 8 pessoas ficaram feridas em um acidente com um brinquedo. No vídeo é possível ver as pessoas deixando o brinquedo chamado de barca. A atração fazia parte da festa Expo Monte, da cidade de Monte Carmelo. A organização da exposição informou que todos tiveram ferimentos leves e passam bem. Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura apresentava sinais de corrosão e ferrugem. O parque foi interditado. Um outro acidente aconteceu no Recife, nesta tirolesa do Parque Jaqueira, administrado pela Prefeitura. Segundo testemunhas, a menina de 9 anos caiu de uma altura de pouco mais de 1 metro. Um médico ortopedista que estava no local prestou o primeiro atendimento e acionou o SAMU. Além da tirolesa, há outros brinquedos no parque que também estão danificados. A madeira de sustentação da ponte que liga o escorregador à casinha está rachada. No mesmo brinquedo, outra madeira solta. A Enlurb, responsável pela manutenção e limpeza urbana, informou que a tirolesa passou por uma revisão na quinta-feira e que os brinquedos são vistoriados com frequência. Os visitantes do parque discordam. Eu vejo manutenção em nada, em área nenhuma, nem de criança, nem de adulto. Eu vejo um parque abandonado. Frequento aqui, venho finais de semana com a minha filha, inclusive já tinha proibido ela de brincar nesse brinquedo, porque eu não via segurança. Novos ataques de morcegos vampiro foram registrados no arquipélago do Marajó.
As vítimas são moradores da região e também animais. As telas de proteção foram colocadas pelos agentes de saúde para impedir a entrada dos morcegos com a ajuda dos próprios moradores. Pelo menos 9 ataques desses animais a humanos foram registrados nesta comunidade de Bagre, só na última semana. Para dar o termine desses bichos que está horrível aqui, um morcego que está mordendo muito o povo daqui do Piquerana. O município de Chaves também está em alerta. Já são 25 casos neste ano. A prefeitura tem feito vacinação de bloqueio da raiva humana. Vacinar as pessoas que convivem com essas pessoas agredidas, para estar tentando minimizar, né, o risco dessa pessoa vir a contrair a doença. Segundo os especialistas, entre mais de 1.500 espécies conhecidas de morcego, apenas 3 se alimentam de sangue. Mas a chance dos ataques aumenta quando as pessoas vão morar no habitat natural dos morcegos, como as zonas rurais. Ainda mais quando existe o desequilíbrio ecológico e faltam animais silvestres que serviriam de fonte de alimento. O morcego transmite o vírus da raiva para humanos e outros animais, como bois, cães e gatos, que podem também contaminar as pessoas. Uma vez manifestado o sintoma, ele é praticamente letal. O óbito ele é praticamente certo. Segundo o Ministério da Saúde, as últimas mortes por raiva humana no arquipélago do Marajó foram há 4 anos. 9 crianças e um adulto. Vale o alerta, evitar qualquer contato com os morcegos e, em caso de ataques... No local, fazer uma limpeza, né, com água, corrente e sabão e procurar imediatamente a vacina. A crise econômica vem provocando aumento na oferta de produtos que antes eram rejeitados pelo consumidor. Pois é, mas o preço menor nem sempre é a necessidade ideal de proteínas e outros nutrientes ao organismo humano é atendida. O frango é uma das alternativas aos preços altos dos cortes nobres de carne bovina. Mas, ultimamente, só partes dele, como pé e pescoço. Para ter uma proteína, tem que inventar. Então, o pé de frango é o único que está dando ainda no bolso. Não dá para você levar outra coisa, não. O filezinho está 30 conto. Este supermercado em São Paulo tem registrado alta nas vendas dos chamados miúdos. Hoje a gente tem em torno de 30% de aumento desses itens. Pé, pescoço, moela. Mas a diretora da Associação Brasileira de Nutrologia alerta. Não é impróprio para consumo, não traz uma insegurança alimentar, não é algo que vai fazer mal, mas pode não atingir o aporte necessário. Muitas delas trazem uma concentração maior de gordura, uma menor concentração proteica. Essa mudança nos hábitos de consumo, forçada pelo aperto no orçamento das famílias, já foi notada pela indústria alimentícia e tem sido tratada por alguns segmentos como oportunidade de negócio. Oferecer produtos mais baratos faz parte da estratégia para aproveitar o momento. O problema é que quem compra de olho no preço nem sempre sabe o que realmente está levando para casa. Um exemplo disso é a bebida láctea. A venda em alguns supermercados na mesma prateleira e em uma caixa parecida com a do leite longa-vida custa metade do preço e pode confundir o consumidor. Na verdade, ela está comprando uma mistura de leite com soro de leite, não tem a mesma concentração de proteínas e também não tem a mesma concentração de cálcio. Para uma refeição mais saudável e mais em conta, a nutróloga sugere colocar no prato vegetais. Nós temos as proteínas de origem vegetal que estão nas leguminosas, que são os feijões, ervilhas, grão de bico, soja, lentilha. Isso agrega proteínas e, às vezes, complementa aquilo que não esteja sendo consumido na forma de proteína animal. Uma frente fria avança em direção ao sudeste e deve provocar chuva em São Paulo. Moradores do Espírito Santo também vão precisar separar o guarda-chuva. É que pancadas isoladas devem atingir o estado. Na Serra Gaúcha e na Grande Porto Alegre pode chover. No Paraná e em Santa Catarina há possibilidade de nevoeiro. No Rio de Janeiro, previsão de tempo aberto e calor com máxima de 32 graus. Em Curitiba, os termômetros chegam aos 21. Em Brasília, tempo seco e máxima de 27 graus. E em Macapá, pancadas de chuva e 32. Em São Paulo, a terça-feira será de sol ao longo do dia e umidade do ar abaixo dos 30%. A temperatura mínima será invertida e registrada à noite.
Turistas gaúchos a caminho de Santiago, no Chile, estão parados desde sábado numa estrada na Cordilheira dos Andes, na fronteira com a Argentina, por causa de uma nevasca. O ônibus, com 36 pessoas, fica ligado o tempo todo para manter o aquecimento dentro do veículo. Sem banho, os brasileiros começaram a receber refeições no domingo com a chegada do Exército. É o terceiro dia que estamos aqui, está 11 graus negativo, vou mostrar para vocês. A neve não para, está nevando o tempo todo. Tem lugares que chega a estar 2 metros de altura. Segundo a Lia, há cerca de 300 pessoas na aduana, entre turistas, viajantes e caminhoneiros. Do lado argentino, uma fila de motoristas a perder de vista, todos aguardando para seguir viagem. Máquinas chilenas e argentinas trabalham na limpeza das pistas sempre que a neve dá trégua. O Ministério das Relações Exteriores disse que o Consulado do Brasil em Santiago mantém contato com as autoridades locais para monitorar as condições dos brasileiros e prestar assistência. O Itamaraty reforça que os caminhoneiros retidos foram colocados em abrigos. A previsão é que o trecho chileno da travessia seja liberado na próxima quarta-feira, mas novas nevascas podem ocorrer a partir do dia 14. Esta transportadora gaúcha leva cerca de 100 cargas por mês para o Chile. O proprietário, que é vice-presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga do Rio Grande do Sul, explica que a rota com problemas é muito usada para a entrega de máquinas, veículos e carrocerias. A entidade ainda não sabe quantos motoristas estão retidos, mas monitora a situação. E lá pelas tantas também, você imagina o caminhão parado, a carga parada, os dois custos do cliente e o nosso, né? Nós sabemos quando contratamos que temos esse risco, essa situação. A seguir, assassinato no Paraná. A Justiça decreta prisão preventiva do homem que matou o tesoureiro do PT depois de uma discussão em Foz do Iguaçu. Incêndio destrói 4 prédios no centro de São Paulo. Na Ásia, turistas sobrevivem depois de serem atingidos por uma avalanche. E a gente volta já já. SBT Brasil. Oferecimento. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Multigripe. Se tá na cara que é gripe, Multigripe. E Omo Agora é lavanderia. Encontre uma perto de você. E se esse não for o momento? Se a aposentadoria acabar antes do mês. E se eu não estiver fazendo o suficiente? Em momentos como este, podemos acreditar que não somos bons o suficiente. Mas ninguém é bom o tempo todo. É por isso que queremos ser bons quando você precisa. Com apoio do tamanho certo, na hora e do jeito que você quer. Porque entre nós, você vem primeiro. Quando a gripe aparece, eu tenho o Multigripe sempre comigo. E você sabe por que Multigripe é multi? Porque ele é 5 em 1 contra a gripe, aliviando a febre, a dor de cabeça, as dores do corpo, além da coriza e da congestão nasal. Multigripe é tão multi que combate todos os sintomas em 15 minutos. Se tá na cara que é gripe, Multigripe. Chegou Nutella Be Ready, uma barrinha com um recheio cremoso de Nutella, envolto por uma casquinha de wafer leve e crocante. Nutella Be Ready, pronta para saborear. Como são as suas axilas? Tenho muitas manchinhas e isso me faz ser mulher de verdade. A minha é normal, tanto ter pelo como não ter. Cada axila precisa do melhor cuidado. Novo Dove, um óleo protetor para axilas mais macias e protegidas o dia todo. O número 1 em cuidado das axilas. Talvez você nunca tenha reparado, mas só Cif tem uma linha completa com fórmulas poderosas de limpeza. Tem Cif cremoso, que remove a sujeira difícil sem riscar. Tem o novo Cif lava-louças, que rende 3 vezes mais. Tem Cif multiuso, que elimina 99,9% dos germes e bactérias. Cif tem um produto para cuidar de cada cantinho da casa e todos limpam sem danificar. Uou. Novo Cif, poderoso na limpeza, imbatível no cuidado. Dor e febre? Novalgina. Combate a dor e a febre em minutos.
Pra você que adora promoções, está no ar o Outlet no site da Jequiti. São várias opções com até 80% de desconto. Tem produtos para todos os gostos, como maquiagem, corpo e banho, cabelos, perfumaria e kits exclusivos. Tem ainda desconto adicional de 10% com pagamento via Pix. E frete grátis para todo o Brasil. Acesse jequiti.com.br e aproveite. Na 95 Mais FM, toca o sucesso que você gosta de ouvir. Só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá. 95 Mais FM, a rádio dos melhores ouvintes. Atenção! Amanhã é dia de ganhar cashback no Nordestão. Terça, 12 de julho, clientes Nordestão terão a loja inteira com 10% de cashback. É isso mesmo, 10% de cashback em todos os produtos e válido para todas as lojas do Nordestão. Você faz suas compras, informa seu CPF ao pagar e recebe 10% do valor de volta em créditos para usar a partir do dia seguinte. Ainda não faz parte do Nordestão para você? Cadastre-se no site ou app, crie sua senha de cashback e aproveite. Quanto mais Nordestão, mais cashback. O Brasil é feito de muitas cores, mas tem uma cor com brilho próprio, a cor da criatividade tropical. Criatividade que inspirou a nossa receita com malte 100% naturais. Devassa, puro malte tropical. Nossa essência é tropical. Beba com moderação. Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. É saber que sintomas podem ser parecidos, mas não existem dois pacientes iguais. Gostamos de ver você aproveitando a sua saúde pra valer. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida. Cuidar é para quem conhece. Não importa se o caminho é difícil, eu sigo em frente. Mas se tiver aquele parceiro, aí, amigo, eu vou mais longe. O meu dia é um corre depois do outro. E no dia seguinte, eu repito tudo de novo. Porque quem tá no corre não deixa sonho nenhum ficar pra trás. Abra sua conta e feche com quem reconhece o seu corre. Neon, vamos pra cima. No Julho Amarelo, que é o mês de luta contra as hepatites virais, a baixa vacinação contra a doença tem preocupado especialistas. O imunizante contra o tipo B, um dos mais agressivos, é oferecido gratuitamente nos postos de saúde. O bebê ainda nem chegou, mas já deve estar orgulhoso da mãe. Agora estou mais aliviada, que eu sei que é para minha saúde e a saúde do bebê. A hepatite B, transmitida principalmente pela relação sexual, é considerada uma doença perigosa, como explica esta infectologista do Hospital Emílio Ribas. Na fase aguda, ela até pode levar a óbito. Na fase aguda, a pessoa vai ter aqueles sintomas de mal-estar, coloração amarelada, náusea, vômito, bem típicos de hepatite. Só que depois, muitas pessoas cronificam a doença. Aí que ela fica silenciosa e ela vai se manifestar só quando o fígado já está cirrótico. Então, quando o fígado já está completamente acometido e com perda da sua função. A vacina, que tem até 100% de eficácia, é a forma mais segura de prevenir a doença, segundo os infectologistas. Mesmo assim, 30% dos brasileiros ainda não estão imunizados contra a hepatite B. Entre as crianças, a baixa adesão preocupa autoridades de saúde. Em 2015, mais de 90% dos bebês com até um mês de vida tomaram a vacina. No ano passado, esse índice não chegou a 65%, de acordo com o Ministério da Saúde. E são exatamente as crianças as principais vítimas da hepatite aguda grave, que surgiu de forma misteriosa em abril deste ano. Já são 10 mortes confirmadas no Brasil, mais da metade de todos os óbitos registrados no mundo. Fausto, que aos 13 anos teve hepatite A, transmitida por água ou alimentos contaminados, admite, não deu a importância que devia à vacina. As da Covid eu tomei todas, sem pestanejar, e acabamos negligenciando as outras. Né? Vai correr para o posto daqui a pouquinho? Daqui a pouco, desligando aqui, eu já estou indo para o posto. A Prefeitura de São Paulo liberou a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir dos 35 anos.
Para receber a imunização, é preciso ter tomado a terceira dose há mais de 4 meses. A aplicação vai começar nesta terça-feira. Outras cidades da Grande São Paulo já estão vacinando pessoas nessa faixa etária. As ações da Uber abriram a semana em queda depois da divulgação de documentos que mostram que a empresa recorreu a práticas ilegais para entrar em vários países. A investigação, divulgada inicialmente pelo jornal britânico The Guardian, recebeu o nome de Arquivos da Uber. Entre as denúncias estão as de que a empresa usou a agressão a motoristas como propaganda, bloqueou o acesso de funcionários durante investigações policiais e fez acordos com políticos. Um dos citados é o atual presidente francês Emmanuel Macron, na época em que era o ministro da Economia. Em nota, a Uber afirmou que passou por uma reformulação e que as práticas não condizem com a realidade atual da empresa. O governo francês disse que Emmanuel Macron, enquanto ministro, encontrou-se com representantes de diversas companhias estrangeiras, uma das atribuições do cargo que ele exercia. A oposição exigiu a abertura de uma investigação. E a seguir, corpo do tesoureiro do PT assassinado no Paraná é enterrado. Incêndio que atingiu 4 prédios em São Paulo pode ter sido criminoso. Direto da Colômbia, preparação da seleção feminina para o segundo jogo da Copa América. Despedida de ídolo, marcas históricas e até falta de luz. Os destaques da rodada do Brasileirão. E a gente, claro, volta já já. SBT Brasil. Oferecimento. Multigripe. Se tá na cara que é gripe, Multigripe. E Omo agora é lavanderia. Encontre uma perto de você. O foco te faz vencer desafios. Para vencer a caspa, a oleosidade e a coceira, use Clear Man, com 3 vezes ação anti-caspa. Clear. Hoje o dia promete. O Brasil acorda cedo, toma um café e sai para empreender. Na mesma batalha do dia anterior, o Brasil inova, transforma, pinta, enfeita, negocia, cria, recria. E há 50 anos conta com a força do Sebrae todos os dias. O Brasil dos empreendedores de sucesso, das micro e pequenas empresas. Eu sou o Brasil que movimenta a economia. Descontaço, 3 dias de cupons que são arraso. Descontaço, ofertonas e envio rapidaço. É descontaço. Compre no app. Chegou o novo Tixan IP, que agora lava mais com menos. Ele multiplica o rendimento, o perfume, o cuidado com as roupas e com o meio ambiente. Tixan, a marca que conquistou o Brasil. O Carnê do Baú faz novos ganhadores todos os dias. São quase 100 sorteados todo mês. Então compre e pague em dia o seu Carnê do Baú, porque além dos 3 sorteios em dinheiro todos os dias, agora você concorre a R$20 mil todo domingo na promoção O Baú Paga Suas Contas. E você vai receber seu prêmio aqui no SBT. Será uma visita inesquecível. Compre e pague em dia o seu Carnê do Baú da Felicidade e concorra a R$20 mil todo domingo. Vem pro Baú, sua sorte está aqui. Olá, no Arena desta terça-feira a gente mostra para você como foi o jogo do ABC com Manaus pela Série C, tem informações do América e também da Copa América Feminina com o Brasil. 11 horas da manhã a gente se encontra. Na 95 Mais FM, 95. Toca o sucesso que você gosta de ouvir. 95 Mais FM, a rádio dos melhores ouvintes.
Liquida de verdade é na Ferreira Costa. Tudo em até 10 vezes sem juros. Aproveite! Assento sanitário Tigre, só R$ 28,90. Aparelho de jantar 16 peças Dona, apenas R$ 129,00. Tinta acrílica Delanil Fosca e Kiri, só R$ 249,00. Mesa com 4 cadeiras ou sofá 3 lugares, exclusivos para entrega, em 10 de R$ 149,99 cada. Na loja ou no site, só na Liquida Ferreira Costa. População, prefeituras, Congresso Nacional, governos estaduais. Existe uma diferença importante entre o Brasil real e o Brasil político. E isso só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral, 90 anos pela democracia. Pra limpar toda a sujeira, pra deixar tudo brilhando, você pega o Assolan e logo, logo vai limpando. O Assolan é lã de aço, é esponja multiuso, é também sabão e pasta sem sujou. Tamo junto, sujou, tamo junto, Assolan, tamo junto. Câncer infanto-juvenil. Não deixe seu filho mergulhar nessa doença. Diagnóstico precoce salva vidas. Mancha branca no olho, estrabismo e alteração visual pode ser retinoblastoma. Procure um médico. Uma campanha da Casa Durval Paiva. Acesse casadurvalpaiva.org.br e saiba mais. You're a different kind of beautiful. Run my hand through your hair in the morning. It's unusual. Nova fragrância Ana Hickman por Jequiti. Beleza e elegância de uma mulher singular. Um incêndio destruiu 4 prédios na região da Rua 25 de Março, o principal centro popular de compras da capital paulista. 2 bombeiros ficaram feridos no combate às chamas. Fogo e fumaça tomaram o céu do centro de São Paulo. Da rua, comerciantes e moradores observavam perplexos as chamas consumirem quase todos os andares do prédio comercial. Do alto dos edifícios vizinhos, mais registros da destruição. O fogo começou no térreo do prédio usado por comerciantes da região da 25 de Março para guardar mercadorias. Luciano é segurança do local e ouviu uma explosão no domingo à noite. Eu estava fazendo a ronda em outra loja, quando o alarme do prédio começou a tocar. Eu parei para verificar, fiz um vídeo, o alarme estava tocando, gravei a frente do prédio inteira e não tinha nada de incêndio. Quando eu terminei o vídeo, eu ouvi um barulho de explosão. Em poucos minutos, outros 3 imóveis também foram atingidos. Parte de uma loja desabou. Durante o combate ao incêndio, 2 bombeiros sofreram queimaduras de 2º grau. Ao amanhecer, a coluna de fumaça podia ser vista de longe. E aí deu para calcular o estrago nesta igreja ortodoxa sírio-libanesa, a primeira do país, fundada em 1904. Só sobrou o altar. Mais de 15 horas depois do início, o incêndio foi controlado aqui na 25 de Março. O problema é que o prédio ainda tem bastante fumaça. O trabalho deve continuar pelo menos mais um dia e ainda não há previsão de quando as ruas do entorno serão liberadas. Mais de 2.000 estabelecimentos fecharam as portas, segundo a União dos Lojistas. O edifício onde o incêndio começou não tem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Estava em processo de regularização, foi apresentado o projeto, porém foi comunicado e não foi dado andamento por parte dos responsáveis pela edificação. A polícia não descarta a hipótese de um incêndio criminoso. Nestas imagens de um circuito interno, dá para ver um homem em um estacionamento vizinho com um saco carregado de objetos furtados. Logo atrás dele, um clarão mostra o início do fogo. O Brasil está prestes a cair para a 7ª posição no ranking de países mais populosos do mundo. Segundo o relatório da ONU, o planeta vai atingir a marca de 8 bilhões de habitantes ainda neste ano. Em 2023, este será o país mais populoso do mundo. Segundo as Nações Unidas, a Índia vai ultrapassar a China no número de habitantes. Em 2050, serão 1 bilhão e 700 milhões de indianos.
Segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira, no dia 15 de novembro de 2022, seremos 8 bilhões de pessoas no mundo. Em menos de 40 anos, os humanos somarão quase 10 bilhões. Mais gente, vida mais curta. Os dados da ONU relatam que, por causa da pandemia, a expectativa de vida caiu para 71 anos no planeta. Os dados ainda mostram que a expectativa de vida das mulheres no mundo todo continua maior que a dos homens. Segundo a ONU, a tendência é de aumento da população por nascimento nos países mais pobres. Já entre as nações mais desenvolvidas, o número total de habitantes deve sofrer um impacto por conta dos movimentos migratórios. A previsão é que os Estados Unidos continuem com a terceira maior população do mundo pelas próximas 3 décadas. Já o Brasil deve alcançar 215 milhões de habitantes até novembro e cair para a 7ª posição do ranking, sendo ultrapassado pela Nigéria. Em 2050, a ONU prevê que o país vai continuar como o 7º mais populoso, com 251 milhões de brasileiros. O nome do próximo primeiro-ministro do Reino Unido deve ser anunciado no dia 5 de setembro, quando o parlamento britânico retorna do recesso. Nesta segunda-feira, Boris Johnson deu a primeira entrevista desde que renunciou e disse que não pretende apoiar nenhum dos 11 políticos que se candidataram até agora para substituí-lo na liderança do Partido Conservador. O ex-estrategista de Donald Trump, Steve Bannon, aceitou testemunhar em uma audiência pública para o comitê da Câmara que investiga o ataque ao Capitólio em janeiro do ano passado. Bannon enfrenta acusações criminais por desafiar uma intimação do Congresso para depor sobre o atentado. 10 turistas que faziam uma trilha nas montanhas do Quirguistão sobreviveram após serem atingidos por uma avalanche. Um britânico filmou o momento em que a neve passou por cima do grupo. Morreu aos 94 anos Mount Norman, o compositor britânico que escreveu a música tema icônica dos filmes de James Bond. A causa da morte não foi divulgada. A Justiça do Paraná decretou a prisão preventiva do homem que matou o tesoureiro do PT depois de uma discussão em Foz do Iguaçu. O corpo de Marcelo Arruda foi enterrado na tarde desta segunda-feira. Antes de chegar ao cemitério, o cortejo passou pelas principais avenidas de Foz do Iguaçu e pela sede da Guarda Municipal, onde Marcelo Arruda trabalhou por 28 anos. Todos estamos dilacerados, nós estamos com o coração partido porque foi uma morte que não deveria ter ocorrido, né? Marcelo Arruda, que também era tesoureiro do PT, foi morto na própria festa de aniversário de 50 anos, comemorada no último sábado com o tema do Partido dos Trabalhadores. Estas imagens mostram o momento em que o policial penal federal Jorge José Guaranho chega à sede de uma associação onde acontecia a festa. No carro estão a mulher e o filho de Jorge. Testemunhas dizem que ele não havia sido convidado e teria gritado palavras de ordem a favor do presidente Bolsonaro. Marcelo aparece e arremessa algo no carro. Outras pessoas saem do local e Jorge vai embora. Minutos depois, o policial retorna, armado. Pamela, mulher de Marcelo e policial civil, tenta impedir que Jorge invada a festa, mas ele atira. Dentro da casa, ele dispara mais uma vez contra Marcelo, que reage e atinge o policial 3 vezes. Caído, Jorge ainda é agredido por outras pessoas. Os 2 feridos foram levados para este hospital. Atingido por 3 tiros, Marcelo não resistiu. A Secretaria de Segurança do Paraná determinou uma força-tarefa para acompanhar o caso. A pasta informou que uma equipe de Curitiba já está em Foz do Iguaçu para acelerar as investigações. O Ministério Público determinou que o Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, acompanhasse os trabalhos. Nós temos que saber, primeiro, por que ele esteve lá. Segundo, se ele esteve lá, se ele sabia previamente que ele era realizado um evento que tinha essa conotação político-partidária, apesar de ser um aniversário, né? Quem passou a comandar o inquérito é a chefe do Departamento Estadual de Homicídios, Camila Seconello.
A delegada Yane Cardoso, que chegou a fazer posts nas redes sociais contra o PT, foi afastada do comando da investigação, mas segue fazendo parte dos trabalhos. As pessoas têm suas posições político-partidárias, eventualmente elas as externam ou não, mas isso não pode impedir que seja a delegada, o juiz, o promotor, o médico, o advogado, exerça com responsabilidade as suas funções. Nas redes sociais, o policial penal federal Jorge Guaranho se define como conservador e cristão. Ele está internado sob custódia policial e um mandado de prisão preventiva já foi expedido. O estado de saúde dele não foi confirmado. Marcelo Arruda deixa a mulher e 4 filhos, entre eles um bebê. Marcelo é o pai dos meus filhos. O Marcelo era o meu companheiro. Marcelo, meu. E nós temos agora um bebezinho de 40 dias, que infelizmente terá pouquíssimas lembranças do pai, pela ignorância, né, de um outro que decidiu acabar com tudo isso. E esse assassinato no Paraná pode ser investigado como crime político. Os presidentes do Senado, da Câmara e pré-candidatos à presidência lamentaram a morte. No começo da noite, o Congresso Nacional fez 1 minuto de silêncio pela morte do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou as manifestações tanto do ex-presidente Lula quanto do presidente Jair Bolsonaro para criar um ambiente de paz no país. A responsabilidade deles é muito grande. A manifestação desses grandes líderes políticos, no sentido de que repudiam esses apoiadores que levam para o campo da violência, da ameaça, do constrangimento, é um bom serviço que cada um deles fará para a democracia do Brasil. O deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, publicou uma nota em que lamenta o assassinato e disse que a democracia pressupõe posições partidárias com tolerância e respeito à liberdade de expressão. O ministro do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou que a intolerância, a violência e o ódio são inimigos da democracia e do desenvolvimento do Brasil. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, também se manifestou e disse que a vida é o bem maior e deve ser respeitada, assim como nossas opiniões. O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, escreveu que o ódio político precisa ser contido para evitar uma tragédia de proporções gigantescas. A pré-candidata do MDB, senadora Simone Tebet, lembrou que adversário não é inimigo. O ex-presidente Lula, pré-candidato pelo PT, lamentou o crime e pediu compreensão para a família do autor do assassinato, José da Rocha Garanho. A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, quer que o crime saia da justiça comum e passe a ser investigado pela Polícia Federal. Não é um crime comum, não é um crime de briga de vizinhos. Isso implica numa questão política e não é isolado. A preocupação com a segurança na campanha de Lula é total. Hoje ele conta com a equipe do Gabinete de Segurança Institucional, a qual todo ex-presidente da República tem direito. Também a efetivo da Polícia Federal, garantido a todo pré-candidato à presidência e ainda com a milícia do PT, que é uma espécie de cordão humano quando Lula participa de eventos abertos ao público. Infelizmente, nós tivemos, um episódio triste que vitimou um companheiro do Partido dos Trabalhadores. A campanha já tinha tomado todas as providências, a pré-campanha, e o Partido dos Trabalhadores para garantir a integridade do ex-presidente Lula e dos seus aliados. E o presidente Jair Bolsonaro disse que não está ao lado de ninguém que faz política usando violência. Já o vice-presidente Hamilton Mourão condenou a exploração política do caso, nas palavras dele, e classificou o que aconteceu como uma briga de bêbados. O presidente Jair Bolsonaro falou mais de uma vez nesta segunda-feira sobre o assassinato do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda. O que eu tenho a ver com esse episódio de Foz do Iguaçu? Nada. Estamos contra qualquer ato de violência. Tá? Eu já sofri um disso na pele. Agora espera que não aconteça, obviamente. Eu não apoio. Não estou do lado de ninguém que, pela violência, faz política. Para o vice-presidente Hamilton Mourão, o caso do Paraná não é um crime de ódio provocado pela polarização política, mas um crime comum. É um evento lamentável, né? Que ocorre todo final de semana em todas as cidades do Brasil, de gente que
provavelmente bebe e aí extravasa as coisas. Não queira fazer exploração política disso aí. Logo após a confirmação do assassinato do militante petista, aliados de Bolsonaro que estão envolvidos com a campanha à reeleição orientaram o presidente a condenar o episódio e evitar comentários que possam amplificar o caso. O presidente chegou a relembrar a facada que ele sofreu em 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais, o que foi aconselhado a não fazer. O relatório final da CPI do Senado, que investigou o acidente com o avião da Chapecoense em novembro de 2016, apresentou um plano de indenização para as famílias das 71 pessoas que morreram no desastre. O valor representa apenas 8% da média dos pagamentos em acidentes aéreos. O relatório foi aprovado por unanimidade. No documento, a seguradora Tóquio Marine se compromete a pagar cerca de 25 mil dólares às famílias, aproximadamente 350 mil dólares para cada uma. O acordo ainda precisa ser aprovado pela Associação das Vítimas do Acidente. Nós agora temos 30 dias para responder essa proposta que a resseguradora nos fez. A indenização oferecida é menor em casos de havia contratado uma aposta de apenas 25 milhões de dólares. Entre 2014 e 2015, quando chegou a ser impedido no início das operações, o boliviana caiu antes de chegar a Medellín, na Colômbia, destino final da Chapecoense. 71 pessoas morreram. Segundo as investigações, a causa do acidente foi pane seca. O relatório final da CPI menciona 4 projetos de lei. Um que altera as normas de seguros privados no Código Civil e 3 que mudam o Código Brasileiro de Aeronáutica para reforçar a responsabilização de transportadoras e seguradoras em casos de acidentes aéreos. O fato de Após título, o tenista sérvio Novak Djokovic diz que não vai se vacinar contra a Covid e aí vira dúvida para o Aberto dos Estados Unidos. No domingo, Djokovic bateu o australiano Nick Kyrgios por 3-1 em Wimbledon. Levantar o troféu na Inglaterra, ele declarou não estar vacinado e planeja ser vacinado. Problema à vista, já que o Aberto dos Estados Unidos exige um contra a Covid-19. O país tem mais de 1 milhão de mortos pela doença. Djokovic acredita que será liberado para competir. No começo do ano, ele não disputou o Aberto da Austrália e foi deportado do país por se negar a tomar a vacina. Falta de luz, despedida, marcas históricas, teve de tudo na rodada do Brasileirão e o líder continua sendo o Palmeiras. Uma rodada, com a mão na boca, eles chamaram a atenção para trechos da Lei Geral do Esporte, que altera a Lei Pelé e retira alguns direitos trabalhistas dos atletas. Além disso, o fim de semana será lembrado por uma grande despedida. O futebol acabou e a luz também. Na coletiva, Fred aproveitou para ouvir sugestões. Gente, já que não está dando para fazer, não está dando para falar ainda, o que vocês acham? Volta o Rede Stories? Como grande partida venceu o Flu contra o CA por 2-1. Muita festa no Maracanã. Durou 2 horas depois do apito final. Acabou no Castelão e os jogadores tiveram que abandonar 0 com o São Paulo no Mineirão. Na Neoquímica Arena, o duelo das multidões. Corinthians versus Flamengo. Uma prévia das quartas de final da Conmebol Libertadores. O Flamengo até teve suas chances, mas Cássio, que completou 600 jogos com a camisa corintiana, estava mais uma vez em noite inspirada. Glória a Deus por essa marca de 600 jogos, muito feliz. Ao contrário de Rodinei, que cortou mal o cruzamento de Gustavo Mosquito e acabou marcando contra. O gol decidiu o confronto a favor do Corinthians, que se recusa a deixar a briga pela liderança. O Santos para abandonar de na Copa Sul-Americana. O gol de Lucas Barbosa garantiu a vitória. A seleção brasileira vai enfrentar o Uruguai nesta terça-feira em Armênia, na Colômbia. Um jogo que o SBT... Líder do grupo B da Copa América Feminina, o Brasil encerrou os preparativos. Darantes acompanhou tudo de perto.
Fernanda, boa noite. A gente vai ter novidade ao time de estreia? Muito boa noite a todo mundo. Pode ser que sim. No treino desta segunda-feira, 3 jogadoras não participaram da atividade comandada pela técnica Pia Sanhag. São elas, Adriana, Aribor, também são dúvidas. Cumprir quarentena à feira. E olha só, pelo Grupo A já teve bola rolando na segunda rodada. Em Cali, o Paraguai venceu a seleção chilena por 3-2. Os gols paraguaios foram marcados por Rebeca Fernandes, Jéssica Martinez e Fabiola Sandoval. O Chile também descontou, viu, com Daniela Pardo e com um golaço da Acunha. Já tem Bolívia e Colômbia. Amanhã é dia das brasileiras e a gente vai conferir agora como que foi a preparação delas para enfrentar as uruguaias. Este é o Jason. Ele quis vir trabalhar com o pai, segurança do estádio, para poder ver a seleção brasileira. Diante do menino, treinaram as melhores jogadoras do continente. Dono de 7 títulos da Copa América, o Brasil manteve a máxima. Saiu vitorioso de todas as estreias na competição depois de golear a Argentina por 4 gols. Uma vitória que chama a atenção por ser contra o adversário mais bem classificado do ranking da FIFA entre os demais do torneio. A gente fez uma bela partida contra a Argentina. O que a gente espera fazer em todos os jogos é mandar no jogo, é impor o nosso ritmo. Mesmo com um placar expressivo e com uma atuação elogiada, a técnica Pia Sanhag tem ajustes a fazer na seleção. Quer aumentar a posse de bola diante do Uruguai e, para isso, teve apenas 2 dias de treinamentos. A goleira Lorena tem investido nas saídas de bola, um dos fundamentos mais treinados pela técnica Pia aqui na Colômbia. É o nosso estilo de jogo, colocar a bola no chão, fazer a posse. Conseguir fazer as viradas de jogo para que a gente consiga usar a nossa velocidade. E com as chegadas da Luana, titular da seleção na temporada, e da Duda Francelino, recuperadas de Covid-19, o meio-campo se reforça. Graças a Deus me recuperei bem, tive poucos sintomas só nos primeiros dias, então consegui manter um pouquinho dos treinamentos em casa mesmo. O adversário dessa terça-feira tem 2 jogadoras conhecidas pelas brasileiras. As uruguaias Carol Bermudes e Luciana Gomes defendem o Atlético Mineiro. O time do Uruguai é de China. Elas se preparam melhor para o momento do ataque. O foco está em evoluir o futebol apresentado para que outros colombianos também possam se encantar com o Brasil. Boa noite. Boa noite, tchau.